Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Mateus, capítulo 28. Do verso 1 até o 18. Vamos lá? Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Magdalena... Eu vou ler aqui, porque aí eu entendo vocês, fiquem tranquilos, que eu não vou ficar bravo. É porque eu me perco, amados. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e aproximou-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com o medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão e, como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá eles me verão. E enquanto eles iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes: digam isto. Os discípulos dele vieram de noite, enquanto estavam dormindo, e roubaram o corpo. E se isso chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Esta versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Amém? Amém? Jesus Cristo de Nazaré, ele é o único. Desde a época de Jesus, e até antes da vinda efetiva do Messias, na plenitude dos tempos,
muitos reivindicavam para si o título messiânico, o ser Jesus, o Messias. E ainda hoje existem muitos espalhados, não é, por este mundo, reivindicando esse direito messiânico. O interessante é que na época de Jesus, muitos buscavam para si esse título, e hoje, mesmo não sendo diferente, só que a forma como eles fazem hoje é mais sutil, não é? A forma hoje é diferente. Eles reivindicam de uma forma ou de uma maneira diferente. Eles fazem isso proclamando como verdade o que Jesus, por exemplo, não disse. Falando que Jesus vai fazer aquilo que ele não vai fazer, que ele não se comprometeu com isso. Jesus tem compromisso com a palavra dele, Deus tem compromisso com a palavra dele. Ele não se compromete com absolutamente nada fora da palavra dele, não é? E isso é um fato, mas eles usam do título que eles têm, da autoridade que lhes foi dada, para dizer como Deus vai agir no final dos tempos contra... E eles falam algo que vai contra tudo o que o próprio Deus fala, o que o próprio Deus ensina. Por isso que, quando nós falamos do anticristo, né, o anticristo hoje, ele não nega a pessoa de Jesus Cristo. Lá, na época de Jesus, e ainda hoje alguns dizem que Jesus não veio em carne, que Jesus não era o Filho de Deus, era apenas um profeta, e também era um profeta, era apenas mais um dos pregadores, não é? Como foi Moisés, por exemplo, um profeta e um líder, um grande líder. Muitas religiões dizem isso. E tudo isso, de fato, é uma verdade. Jesus foi um grande líder, um grande profeta, é um grande sacerdote, mas ele é o Filho de Deus, ele é o Filho do homem, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós não podemos negar essa verdade, porque ela é absoluta em si mesma. Ela é a verdade de Deus. Então, o anticristo hoje, ele não procura negar a existência de Cristo. Ele procura desacreditar. Ele não procura dizer que Deus não existe, que Deus não nos ama. Ele apenas diz que Deus não nos ama da forma como a Bíblia diz, da maneira como a Bíblia diz. Ou então, Deus nos ama de tal maneira que a gente pode viver de qualquer jeito, de qualquer maneira. Nós podemos desfrutar das maravilhas desse mundo e nós podemos desfrutar das maravilhas desse mundo, desde que essas maravilhas não firam a santidade de Deus e nem o propósito do que Deus estabeleceu para nós, e nem quebra princípios nos quais nós estamos fundamentados e o mundo e as pessoas criadas se estabelecem nela. São esses princípios, não é, orgânicos que não podem ser quebrados e espirituais principalmente. Mas o mundo quebra em nome de Deus, em nome do amor, em nome da liberdade, em nome de tantas coisas, né? E usam tantos fatores para fazer isso. Isso é negar Deus. Isso é negar não a sua existência, mas a sua suficiência e a sua eficiência. Não é negar a sua deidade, não é negar a sua divindade, mas é negar a sua palavra, o seu poder e a sua autoridade, né? Eles querem desacreditá-lo, deturpando a verdade. Jesus disse ser ele o caminho, disse ser ele a verdade e disse ser ele a vida. Quando eu olho para esse texto, o que eu vejo nele? Que esse texto há um absoluto em Jesus. Isso não é algo relativo. Por exemplo, o caminho que Jesus é não é relativo. A verdade que Jesus é também não é relativa, não é? E a vida que Jesus é, porque aqui não é o caminho que ele tem, nem a verdade que ele tem, nem a vida que ele tem, mas é aquilo que ele é. E por ele ser, isso não é relativo, é absoluto. E eu preciso olhar para isso e entender que essa é uma verdade absoluta e inconteste. Independente se eu creio ou não, isso é uma verdade que não muda. Nenhuma verdade,
ela pode ser escondida, ela pode ser encoberta, ela pode fazer o que nós quisermos fazer com ela, mas ela não deixa de ser verdade. Ela pode não ser falada, ela pode ser adulterada, e quando ela é adulterada, ela não é mais aquilo que ela era, mas na sua essência ela não muda. A verdade é a verdade. E o dia que você descobrir, ela está lá. O dia que você tirar o que fez para adulterar, ela está lá. Ela não pode ser mudada, porque toda a verdade emana de Deus. Assim como toda mentira emana do diabo, que é o pai da mentira, toda a verdade emana de Deus. Até uma verdade secular. Se é uma verdade, emana de Deus. Mas se é uma mentira, emana do capeta, emana do diabo. Quando você fala uma verdade, ainda que não seja uma verdade bíblica, mas é uma verdade, ela emana de Deus. Porque Deus é a verdade. Então toda a verdade emana dele. Não é só a verdade da palavra de Deus, é a verdade como um todo. Não é como todo ser criado, como toda a criação, como toda a constituição da vida, toda a sustentação da vida. A vida está firmada e o mundo está firmado nessa verdade. E esse é o grande princípio que se estabelece em Deus e de Deus, a verdade. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, mas eu sou a verdade, e eu sou a vida. Eu não tenho o caminho, eu não tenho a verdade, eu não tenho a vida, eu sou. É ser, é essência. Então, o caminho é uma pessoa, a verdade é uma pessoa, e a vida é uma pessoa. E tudo isso emana dessa pessoa, Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Deus é o que fala que é. O que Deus diz que Ele é o que Ele é. E eu preciso entender o que Jesus disse quando Ele disse, por exemplo, quando Ele falou, por exemplo, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Quando Ele fala que todo o poder foi dado a Ele no céu e na terra, Ele está dizendo que você não vai encontrar absolutamente ninguém no universo humano, absolutamente nenhuma autoridade que não esteja constituída nessa terra, que não seja dado por Ele. Você pode procurar qualquer poder nesse mundo. Ah, mas o capeta dá autoridade às pessoas, porque Deus permitiu. Senão Ele não dá. Porque até Satanás está debaixo da mão de Deus. Quando Ele diz, todo o poder me foi dado no céu e na terra, Ele está dizendo que no céu não existe absolutamente ninguém com um poder maior do que Ele. E Ele e o Pai são um, entenda bem isso. Mas Ele está dizendo, todo o poder também me foi dado na terra. Então, quando você olha para uma autoridade humana, e embora ela seja sendo usada pelo diabo, por Satanás, um coração duro, uma pessoa perversa, uma pessoa má, uma pessoa que faz desgraça, uma pessoa que usa mal a autoridade, como ela está usando a autoridade é uma coisa, mas você precisa entender que quem deu para ela tal autoridade é aquele que tem todo o poder. Deus deu a ela tal autoridade. Mas o uso que ela faz dessa autoridade está dentro do livre arbítrio dela. Se ela buscar o conselho de Deus, vai usar bem a autoridade debaixo da direção. Se ela não buscar, vai usar mal a autoridade. Mas ela vai se acertar com aquele que deu a autoridade a ela. Por que Jesus Cristo de Nazaré disse isso? E como que eu entendo que Ele tem todo esse poder? Primeiro, porque só Ele tem poder para salvar o pecador. Absolutamente ninguém. Com todo o respeito que eu tenho, não é? Pelas pessoas que infelizmente acreditam em santos, em outros deuses, em outras religiões, não existe. Somente Ele. Ele é o único que veio a este mundo com um propósito. Ele veio a este mundo com um propósito. E eu vou dizer uma coisa para você. Preste atenção no que eu vou falar, para você não pensar que eu sou herege. Jesus não veio a esse mundo buscar glória humana.
Jesus não veio a esse mundo buscar aplauso dos homens. Jesus não veio a este mundo para que nós o aplaudamos como Deus e ele seja reconhecido como Deus. Ele não veio para isso. Não, pastor, não. Lucas diz o que ele veio fazer. Lucas 19, capítulo 19, versículo 10, diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse foi o propósito dele. Sabe por quê? Porque glória ele tinha no céu. Aplausos ele tem no céu. Glorificação e exaltação e adoração ele tem no céu, melhor do que a nossa. Ele não veio buscar isso. Isso nós damos a ele como gratidão, como reconhecimento da bondade dele conosco. Mas ele não veio buscar glória humana. Ele veio salvar o perdido. Ele veio curar o enfermo. Ele veio ser útil para nós. Foi isso que ele veio fazer. A Bíblia nos diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, o que saiu do propósito da criação, o que saiu do caminho certo, o que se desviou. Ele veio atrás, ele veio buscar. Como o pastor que larga as 99 e vai atrás da única que se perdeu, assim é Jesus. Ele veio atrás, ele veio buscar, ele veio salvar o que se havia perdido. Os deuses desse mundo querem adoração, querem celebração, querem que o homem se prostre, que o homem adore, que o homem sacrifique para eles, querem ser exaltados. Mas Jesus não. Jesus não precisa disso para ser reconhecido. Ele tem os anjos. Ele tem o céu todo que o glorifica, que o exalta, que o aplaude, que diz: santo, santo, santo é o Senhor, todos os dias. Ele não precisa do meu aplauso, mas eu o faço em reconhecimento, louvor e honra a um Deus que me amou mesmo sem eu merecer. Atos 4,12 diz o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Não existe outro. A própria palavra está afirmando: não existe outro. Não dá para procurar aquilo que Deus já declarou que não existe, você não vai achar. Não há a menor possibilidade de você procurar aquilo que não existe. Uma vez eu conversei com um ateu, e um ateu disse para mim assim: eu acho muito legal porque a vida do ateu é provar que Deus não existe. Eu falei: cara, como é que você vai provar que não existe uma coisa que não existe? O dia que você provar que Deus não existe é porque Ele existe. Porque não dá para provar o que não existe. Se não existe, como é que eu saio atrás de provar o que não existe? Qual é a prova que eu tenho do que não existe? Eu posso provar aquilo que não existe, mas já existiu. Através da arqueologia, através da ciência. Mas provar o que não existe, só louco, desequilibrado mental, sai atrás de provar aquilo que não existe. Se não existe, como é que você vai provar? Ah, eu consegui provar que não existe. Como? É porque eu vi que ele existe. E Deus, o próprio Deus falou assim: não existe outro nome debaixo do céu. Não há a menor possibilidade dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Você não vai encontrar. Você pode procurar. Você pode até achar que Deus X, Deus Y, Deus K. Você pode até achar que o santo Y, o santo K, o santo G vai... Mas não tem. Não existe. Não há a menor possibilidade. Somos salvos sim pela graça, através da fé em Jesus Cristo, somente através dele. João 1,12 diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então não existe a menor possibilidade de eu e de você encontrarmos algum outro homem, ser, Deus,
além de Jesus Cristo ou aquém de Jesus Cristo, o homem capaz de salvar o que está perdido. E ele veio com esse propósito, de buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não veio buscar glória, ele não veio buscar aplausos, e é isso que eu amo também no nosso Deus. Ele não veio provar quem ele é, ele veio provar quem você é e como você está sem ele. Jesus Cristo é o único, porque só ele tem todo o poder e toda a autoridade. Foi dado a ele isso. Não é uma questão de, poxa vida, pastor, mas ninguém mais tem. Tem, a partir dele. Fora dele ninguém tem. Mas olha que coisa linda. Quando você olha para Colossenses capítulo 1, do versículo 15 ao 19, preste atenção, porque se a gente terminar o culto depois desse texto e guardar no coração e for embora, olha, eu estou feliz da vida. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Lembram que eu falei que ele deixou de ser unigênito para se tornar o primogênito? Pois nele Jesus de Nazaré, nele Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Pastor, como que é isso, o primogênito dentre os mortos? Porque ele foi o único, o primeiro a morrer e ressuscitar. Nem antes dele e nem depois dele, até que ele volte, ninguém. Quando ele diz, ele é o primeiro, é o primogênito dentre os mortos, é porque ele foi o único, o primeiro a morrer e ressuscitar. Ah, pastor, mas antes dele, muitas pessoas ressuscitaram. Veja o filho da viúva, mas estão vivos? Não. Morreram? Morreram. Ele não. Ele ressuscitou e não morreu. Está assentado à direita do Pai e vai voltar. Aleluia. Amém? E ele diz mais, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Tudo, absolutamente toda a autoridade, como eu disse, sendo repetitivo, está nele. Ele é antes de todas as coisas. Por isso que ele disse que ele era antes de Abraão, que ele conhecia Abraão. Sabe aqueles anjos que Abraão via? Um deles era Jesus. Sabe as grandes teofanias que aconteciam no Velho Testamento? Um deles era Jesus. Sabe por quê? Porque ele era antes de todas as coisas. Na plenitude dos tempos, ele tomou a forma humana. Ele abdicou de tudo isso, momentaneamente, tomou a forma humana para se tornar o Filho do homem e ser o nosso Salvador e vencer a morte. Por isso, ele tem todo o poder e toda a autoridade. Nenhuma autoridade, absolutamente nenhuma, tem mais autoridade do que ele. Por isso, quando você vê o mundo entrar em polvorosa, essa loucura toda, fique tranquilo. Ele não perdeu e não perderá o controle de nada.
porque Ele é quem sustenta todas as coisas. Mesmo não concordando com a loucura das escolhas e o exercício do livre arbítrio da humanidade, Ele deixa que as coisas fluam, que as coisas corram, até que a porta da graça se feche. João 3, 35 e 36, lemos o seguinte: o Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, se você quer salvação, não adianta ir para o Pai, tem que ir para o Filho. É por isso que Jesus diz: todo o que o Pai faz vir a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Todo mundo que quer ser salvo e que clama a Deus, Deus envia para Jesus. Deus manda para o Filho. Porque o Pai só pode salvar através do Filho. Porque Ele deu todo o poder e toda a autoridade ao Filho. Não há a menor possibilidade de Deus chegar ao Pai, senão através do Filho. É pelo Filho que eu sou reconhecido como filho. É através de Jesus que Deus ouve a minha oração. É através de Jesus que Deus me vê. E é por causa de Jesus que o Espírito Santo habita em mim e em você. Ele, o próprio Jesus disse: se eu não for, o Consolador não virá. Eu preciso ir para liberar ele para vir. Mas se eu não for, ele não vem. Ele vai ficar só habitando nele, Jesus. Porque o Espírito habitava no homem Jesus Cristo. No homem. Ele diz: mas quando eu for, eu vou enviar para vocês o Paráclito, o Consolador, o Advogado. Vou enviar para vocês o Espírito Santo. Por isso Jesus, mesmo tendo soprado sobre os seus discípulos o Espírito, ele disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos, até que se cumpram a promessa que ele fez, de enviar o Espírito Santo. Isso, amados, ninguém pode dar, ninguém pode conceder esse poder a não ser Ele, Jesus Cristo, somente Ele. Por que Ele é único? Porque só Ele venceu a morte. Olha eu sendo repetitivo novamente. Apocalipse 1, 18. Lemos o seguinte: estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ele disse: estive morto, mas eis que estou vivo e para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. É algo tão forte isso. Ninguém vai para o inferno se Jesus não liberar a porta. Ele tem a chave do inferno e Ele tem a chave da morte. Ninguém entra no inferno se Jesus não abrir a porta. E como que Jesus pode, sendo Deus tão amoroso, abrir a porta do inferno para alguém? Se alguém pedir. E como que a gente pede? Pelo pecado. Quando a gente vive na prática do pecado, quando a gente vive longe dele, quando nós não entregamos nossa vida para ele, nós só temos um lugar para ir morar: é longe dele. O inferno não foi criado para o homem, foi criado para Satanás e seus anjos. E por que as pessoas vão para lá? Porque querem. Porque elas fazem as escolhas delas. Por isso que a chave do inferno e a chave da morte está na mão dele. Então só ele pode ressuscitar. E só ele pode impedir alguém de entrar no inferno.
Ninguém mais. Porque se dependesse de Satanás, ele manteria as portas do inferno abertas para todo mundo entrar. Para todo mundo entrar. Ele levaria toda a humanidade para lá. Mas a chave não está na mão dele. Tanto para que os demônios saiam de lá, precisa passar pela chave que está na mão de Jesus. Quanto para que alguém entre lá, precisa que Jesus abra. Interessante que essa chave não está na mão do diabo. E nem da morte. Por isso que hoje eu tenho, e você pode ter, e nós podemos ter a convicção de que nós nele vencemos a morte. Atos 2:24 diz o seguinte: Deus, e aqui o Pai, o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que ele fosse retido por ela. Deus, o Pai. Quem ressuscitou Jesus Cristo? O Pai. Porque quem morreu foi o homem Jesus e o Pai o ressuscitou. E ele disse: não era possível que a morte o retivesse, porque ele não tinha pecado. Ele se fez pecado. Ele era justo. O único que a morte não tinha poder sobre ele. O único que o pecado não tinha poder sobre ele. Por isso que Paulo, quando escreve aos Coríntios, lá no capítulo 15, ele fala que vai chegar um dia em que nós vamos declarar exatamente isso. Lá no capítulo 15, 54. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vida. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. O salário do pecado é a morte. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi o único. A viúva de Naim, o filho da viúva de Naim ressuscitou, mas morreu. Lázaro, que ele ressuscitou, morreu. Quando Jesus morreu, expirou na cruz, muitos familiares receberam os seus mortos, porque muitos ressuscitaram. Mas só Jesus, amados, ressuscitou e permanece vivo. Por isso, só Ele tem poder para ressuscitar. Só Ele tem poder. Ninguém mais tem poder para ressuscitar. Esse é o quarto item. Só Ele tem poder para ressuscitar. Ele é o único, porque ninguém tem poder para ressuscitar. João 6,44 diz assim: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. O mesmo Pai que enviou Jesus é o mesmo que nos leva até Jesus. E João 11, 25 e 26 diz assim: Jesus então declarou: eu sou a ressurreição e a vida. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Hoje de manhã, quando terminou um culto, o irmão veio conversar comigo e falou assim: pastor, eu achei muito interessante quando o senhor falou sobre essa questão da ressurreição. Porque ele falou assim: eu assisto muito filmes, eu leio muito. E até às vezes filmes de terror que eu assisti, filmes de suspense. E é interessante porque nos filmes, quando você vê, por exemplo, as pessoas que usam de poder maléficos e pedem, para que um ente querido ressuscite, e aqueles feiticeiros, aquelas pessoas que acham que têm esse poder e ressuscitam, você já percebeu que elas ressuscitam com um poder maléfico? Por exemplo, elas ressuscitam como zumbis, elas ressuscitam más, elas ressuscitam desfiguradas, elas ressuscitam totalmente apodrecidas,
desfiguradas, feias, e elas saem comendo o sangue das pessoas, matando as pessoas. Por quê? Porque, na verdade, elas ressuscitam com um espírito maligno. É um demônio que toma posse de um corpo que está morto, que está destruído. Mas quando Jesus ressuscita, não. Quando ele ressuscitou o Tábata, quando ele ressuscitou, né, os discípulos ressuscitaram Dorcas no poder de Jesus. Quando ele ressuscitou Lázaro, por exemplo, Lázaro não saiu apodrecido. Já faziam 4 dias que ele estava no sepulcro. Não saiu de lá cheirando mal, apodrecido. Porque aqueles que Jesus ressuscita em perfeita condição, em perfeito estado. Como ele ressuscitou em perfeição. Por isso ele tem poder para ressuscitar em perfeição. Você já assistiu algum filme de terror? Você já viu algum filme em que as pessoas, quando elas ressuscitam, você viu como que elas ressuscitam? Elas ressuscitam num estado deplorável. E elas ressuscitam para fazer o mal. Mas os de Jesus, não. Lá, na morte de Jesus, no Evangelho, diz que quando ele morreu, os familiares receberam os seus mortos, ou seja, houve ressurreição. Mas ninguém recebeu os seus mortos desfigurado, com medo, The Walking Dead. Ninguém fez isso. Todos estavam bem. Porque é assim que Deus ressuscita. Jesus é o único que tem poder para ressuscitar. Já vimos muitas situações, ou melhor, já lemos, já ouvimos testemunhos de pessoas que foram ressuscitadas por Jesus Cristo, nesse nosso tempo. Mas não que elas estavam desfiguradas. Até se morreram por causa de uma doença, Deus o ressuscitou curado. Porque é assim que Jesus faz. Veja como que Jesus morreu desfigurado, inchado, ensanguentado, rasgado. Mas quando ele ressuscitou, ele estava tão perfeito que as mulheres não reconheceram. Jesus estava tão perfeito na sua ressurreição que os homens no caminho de Emaús não reconheceram. Porque é assim que Jesus faz. E ele diz: eu o ressuscitarei no último dia. Ele é o único que tem esse poder para ressuscitar. Por isso ele é o único que pode salvar, é o único que pode dar vida, é o único que pode nos manter salvos. Olha o que João escreve na sua primeira carta, lá no capítulo 4, versículo 2 e 3. Ele diz: nisso vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus, pelo contrário. Este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. O espírito do anticristo está aí, negando a humanidade de Jesus ou desacreditando da pessoa de Jesus, achando que nós podemos viver de qualquer jeito, andar do jeito que nós bem quisermos, porque no final a porta da graça vai se manter aberta e todos vão poder entrar lá. Não, não vai poder entrar. João 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Eu preciso aprender de que Jesus Cristo é único. No ano passado, eu nem me lembro se foi no final do ano passado, se foi no começo desse ano, que nós fomos lá para o sul. E a gente vai fazer uma trilha lá no Cânion do Sul. E antes de nós irmos, a gente ficou num ambiente e chegou uma mulher e ela começou a dar toda a explicação para nós. Toda a explicação. E ela falou assim: eu vou ser o guia de vocês.
é minha responsabilidade levar vocês, tornar o passeio de vocês o mais seguro possível, mais alegre, para que vocês vão e voltem com tranquilidade, desfrutem da natureza. E nós andamos para dentro da mata, alguns quilômetros, foram acho que 4 horas ou mais ou menos de caminhada para dentro da mata, para encontrar uma cachoeira lá escondida no meio da mata. Mas nós passamos por lugares que se ela largasse a gente lá, a gente não voltava. Não tinha como voltar. Eu ficava lá, esperando a morte chegar, ou alguém me achar. E olha que eu gosto de mato, e que eu cresci andando no meio do mato, mas era um lugar que eu não conhecia. Porque a gente passava, uma hora a gente estava no rio, passava para lá, andava, outra hora passava para cá, outra hora passava para lá, mas aquilo ali nem cão achava a gente, porque perdia o nosso cheiro, porque passou pela água, o cão perde o cheiro, né? Não consegue mais achar a pessoa. Mas ela levou a gente e ela trouxe a gente guardado. Jesus é esse guia. Ele é o único que sabe o caminho, porque Ele é o caminho. É o único que pode nos levar a salvo. Mas como aquela guia estabeleceu regras, Ele também estabeleceu regras. Existem regras para quem quer entrar no céu. E a regra não é só confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Essa é a primeira. Eu costumo dizer que a cruz é a porta de entrada. Mas tem gente que passa pela cruz, escorrega no sangue e de lá não sai. Não evolui, não caminha, não avança. Fica ali, na porta ali, ó, da cruz. Não vai para frente. A cruz é a porta de entrada. A cruz é o começo de tudo. Depois nós temos que caminhar com Ele. A cruz é onde Jesus morre e eu morro com Ele. Mas passando pela cruz é onde Ele ressuscita. Depois a gente segue com Ele para chegar na eternidade. Temos uma caminhada. Temos uma trilha para fazer. E a gente não pode achar que alguém pode ser esse guia. Alguém pode nos levar a isso. Alguém, eu como pastor, e qualquer um de nós como pastores e líderes, o nosso papel é te manter em Cristo. É te manter nele. Porque nós também estamos nele. Se nós sairmos dele, nós nos perdemos, assim como muitos líderes se perderam e levaram multidões a se perder. Porque ninguém sabe chegar no céu a não ser Jesus Cristo. E ninguém tem poder para levar alguém para o céu a não ser Jesus Cristo. Ninguém tem poder para salvar o outro da morte eterna a não ser Jesus Cristo. Portanto, Ele é o único. Não tem outro. Com todo o respeito que eu tenho, você pode adorar quem você quiser, mas se você almeja o céu, você vai ter que negar todos eles e confessar Jesus como Senhor. Se você quer a vida eterna, você tem que beber da água da vida, que é Jesus. Você tem que participar da sua carne, você tem que beber do seu sangue, que é a ceia do Senhor, que é a representação. Você precisa participar do sacrifício de Jesus. E esse é o único. João Batista reconheceu isso quando disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não tem outro. Não existe outro. Qualquer líder, qualquer pastor, qualquer teólogo, qualquer coisa que valha, se ele falar, encontrei um outro caminho, pula fora, sai fora. Porque não tem. Ah, não, mas é que Jesus, no final de tudo, olha, Ele vai dar um jeitinho. Não existe jeitinho. Se existisse jeitinho, Ele não diria àqueles que falaram assim: Senhor, mas é em Teu nome. Nós expulsamos demônio, em Teu nome nós pregamos a palavra, em Teu nome nós evangelizamos, em Teu nome nós fizemos sinais e maravilhas, em Teu nome, Senhor, nós fomos reconhecidos. Estou aqui aumentando um pouco. E o que foi que Ele disse? Apartai-vos de mim, malditos, não conheço vocês.
Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, separado e preparado para Satanás e seus anjos. Não foi para os homens. Estar em Jesus não é o mesmo que caminhar com Jesus. Eu preciso estar nele para caminhar com ele do jeito que ele quer. Por isso, Jesus não salva seguidores, Jesus salva filhos de Deus. Jesus não salva torcedores do time dele, Jesus salva os filhos de Deus. E se você é um filho e uma filha de Deus, permaneça nele, se firme nele, coma essa palavra, porque os dias podem ser maus, mas o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, não perdeu o controle, porque todo o poder que existe no céu e na terra está na mão dele. Coloque-se de pé, por favor. Olá, meus queridos! Eu quero agradecer a todos por estarem conosco nos nossos cultos online, mas eu quero lhe fazer um convite muito especial para que você esteja conosco nos cultos presenciais, aqui na Avenida Cruzeiro do Sul, 360, e eu tenho certeza que você vai amar estar com os irmãos, conversar, se relacionar. Eu garanto para você que é um momento muito especial de comunhão, de palavra, de louvor, de adoração ao nosso querido Deus. E eu quero também lembrar a todos a nossa quinta profética, que tem sido assim, gente, não tenho palavras para dizer o que é a quinta profética. Venha para você experimentar, porque é bom demais, é tudo de bom a quinta profética. E você também pode nos acompanhar aí nas mídias, nas redes sociais, e eu tenho certeza que você vai encontrar algo que vai lhe agradar, que vai lhe abençoar, que vai te trazer um novo alento para a sua vida. Então venha conosco participar dos cultos, porque, gente, é muito bom, é bom demais. Deus os abençoe. Um beijo para todos.